minha terceira série, bem-vinda à nossa aula do descritor 14. Hoje a gente está falando exatamente desse descritor aqui e vamos resolver algumas atividades para que vocês possam estar aí localizando o que mesmo? Vem aqui para o quadro comigo, vamos lá. Nós vamos ver descritor 14, localização de números reais na reta numérica, né? Então, a gente vai falar aí da reta numérica, nós vamos falar de como encontrar fração, números inteiros, decimais, raízes quadradas, com precisão e mais clareza. Então, pegue o papel, pegue a caneta e vamos fazer essas anotações. Para depois vocês vão fazer uma série de atividades juntos, para que depois vocês treinem aí, tá certo? Então, vem para cá, vamos lá, vem aqui para a mesa, vamos começar a fazer essas atividades. Bem, eu trouxe aqui um exercício, esse exercício é retirado do site do professor Warles, tá? Ele fala aí do descritor 14, identificar a localização dos números reais na reta numérica. Então, ele fala desse descritor e é isso que nós vamos fazer hoje. E a gente vai fazer uma série de exercícios, de questões que são de avaliações externas. E são geralmente elas aparecem desse jeito aí, tá? Então, tá aqui, minha calculadora tá aqui, minhas folhas estão todas aqui. Então, vamos começar. Lembra lá na aula passada que nós falamos sobre a escala? Rose, como é que é a escala mesmo? A escala, para a gente calcular a escala, lembra aí? Que a gente coloca escala é igual número final menos número inicial dividido pelo intervalo. E a gente vai aplicar muito essa fórmula aqui. Tá certo? Então, a gente vai aplicar bastante essa fórmula aqui. Então, olha só a primeira questão que está aqui. Ela é do SAEP, uma prova de avaliação externa, e ela traz a contextualização que a gente quer, exatamente encontrar o número na reta numérica, né? Observe abaixo a reta numérica dividida em segmentos, dividida em segmentos que são intervalos de mesma medida. Então, esses segmentos aqui, tem a mesma medida. E ele fala o seguinte: o número racional representado pelo ponto X é... Primeiro passo que a gente tem que ver, né? De quanto em quanto está indo essa reta. De quanto em quanto está andando essa reta aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o quê? A escala, para você poder identificar esse número aqui, Não é raiz, não é fração, é um número e ele quer saber qual é o número. Então, eu tenho que saber, primeiro passo, a escala. Então, a gente vai aplicar a fórmula da escala. Escala vai ser igual. E a gente vai pegar um número qualquer aí. Vamos pegar o número 2 e o número 0. Vou pegar esses dois aqui. Esse vai ser meu final e esse vai ser meu inicial. 2 menos 0, dividido aí pela quantidade de intervalo que eu tenho entre eles. Tá? Então, eu tenho um intervalo, dá para ver aqui. Depois eu tenho 2 intervalos, dá para ver aqui, 3 e 4. Então, nós temos 4 intervalos entre 0 e 2, 1, 2, 3, 4. Tranquilo, né? Dá para ver direitinho. 4 intervalos entre eles aí. Você vai colocar aqui. E vai fazer o seu cálculo aí. 2 menos 0, 2, dividido por 4. Vai dar exatamente aí, 2 dividido por 4, pega sua calculadora, 0,5. Então, está indo de 0,5 a 0,5. E agora, Rose, agora a gente quer saber aqui. Se está indo de 0,5 a 0,5, então a gente vai somar. Ele quer saber o x, não é? Então, menos 4 mais 0,5 vai dar quanto? 4,5. Então, tá aqui, Então, não é menos 4 ali? Tem um menos 4 ali, E ele está bem próximo do menos 4. O intervalo está indo de 0,5 a 0,5. Então, você vai somar menos 4 com 0,5. Menos 4 com 0,5 vai dar menos 4,5. Então, qual é a resposta correta dessa reta aqui? Esse número representa exatamente menos 4,5. Rose, mas... será que é menos 4,5 mesmo? Aí vamos ver, né? Vamos saber. Mas é os menos 4,5 porque, olha só, você somando
Menos 4 mais 0,5 vai dar exatamente 4,5. Não tem como ser diferente. Então tá aí, ó. É a letra C. Bem simples, né? Bem facinho. Vamos para a próxima aqui. A próxima é a 2. Pode baixar aqui, Danilo, por favor. A próxima é a 2 aí. Então, a 2 fala o seguinte. A reta numérica abaixo está dividida em segmentos de mesma medida. Então, seja que cada intervalo desse tem a mesma medida. E agora, aqui nós temos uma fração. Olha aí que legal. O número racional, menos 4/3, está localizado entre os pontos. Entre os pontos. E aí a gente precisa saber quais são esses pontos aí. Então, olha só, a reta, ela tem N, M, L, J, H, G, F, tem o número menos 22,5, menos 3. Então, a gente vai primeiro vai calcular a escala. Vamos calcular a escala aqui. Para saber de quanto em quanto essa reta está indo. Então, vamos lá. A escala. Vou pegar o número menos 25, menos 2,5, menos 3. Não é isso? Menos da fórmula é menos 3 que está ali. Dividido pelo intervalo que está entre menos 2,5 e menos 3, que é só um intervalo, né? Não tem mais. Então, é 1. Então, a escala será igual a menos 2,5 mais 3, dividido por 1. A escala será igual a 0,5, né? Que é o menos 2,5 mais 3 vai ser igual a 0,5. Dividido por 1 é igual a 0,5. Então, essa escala está andando de 0,5 a 0,5. E dá pra gente ver isso, porque menos 2,5 mais 0,5 vai dar menos 3. Então, a gente já sabe que aqui é menos 0,5 e 0,5. E agora a gente precisa identificar aonde vai estar essa fração. Lembra que lá a gente falou que quando tivesse fração, o mais fácil era a gente dividir em números decimais? Então, você pega aí 4 dividido por 3. Vai dar exatamente, deixa eu ver se dá para ver aí. Ó, uma dízima periódica, né? Não pegue 1,3 somente, é uma dízima periódica, então você tem que pegar 1,33, tá? Porque é uma dízima periódica e pode dar algum problema aí. E aí, então, vai estar entre 1,3, né? 33. E vai estar exatamente aonde, Rosa? Aonde está o 1,33? E, na verdade, é negativo, né? Vai estar entre menos 1,33. Porque aqui, ó, é menos 4 dividido por 3, tá? Dividido por 3 vai dar exatamente aí 1,33. E aí, a gente agora tem que saber, meu Deus, onde é que vai estar isso, né, Rosa? Então, vamos lá. Se está indo de 0,5 a 0,5, então 2,5 menos, se eu estou andando para a direita, eu vou subtrair. Se eu estou indo para a esquerda, eu vou somar, tá? Então, olha só, 2,5 menos 0,5, então o próximo número vai ser quanto? 2. Né? Porque menos 2 mais 0,5 vai dar menos 2,5. Aí, que legal, né? Então, aqui, menos 2 vezes 0,5 vai dar quanto? Menos 1,5, perdão. 1,5. 1,5. Tá. Menos 1,5. Menos 0,5 vai dar quanto? Menos 1. Tá aí. Vai dar menos 1. E ele quer saber aonde está esse número. Vai estar localizado exatamente aonde? 1,33 vai estar mais ou menos aqui, ó. Né? Mais ou menos, ou bem mais para cá, ou bem vai dar mais ou menos por aqui. 1,33. Então, significa que vai estar entre o número o quê? G e H. Porque aqui é menos 1,5 e aqui é menos 1. Então, vai estar entre o número G e H. Rosa, explica de novo. Então, tá.
é uma fração. Essa fração tem que ser encontrada aqui nessa reta. Primeiro a gente tem que fazer o quê? Achar a escala dessa reta, de quanto essa reta está indo. Porque só tem 2 números aqui e o resto são letras. Então, ele vai estar nessas letras aqui. E ele te fala, o número racional está localizado entre os pontos. Ó, isso aqui é ponto. 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 Então, você pega e faz a escala. Você escolhe os 2 números. A gente escolheu os 2 números que tinha. Pegamos o intervalo entre eles. 1. Fizemos a continha, achamos que a escala, a divisão dessa reta está indo de 0,5 a 0,5, né? Então, significa o quê? Significa que aqui, ó, 2,5 menos 0,5, um ponto antes de 2,5 é 2. Menos 2, né? Tá no negativo. Um ponto antes do 2, 1,5. É 1,5, tá? Vou botar aqui, 1,5. Menos 1,5. 1,5 menos 0,5 vai dar menos 1. A gente tinha que chegar no menos 1, né? Porque o número da fração dividido é menos 1,3333. Então, a gente tinha que achar o ponto menos 1. Ele vai estar bem ali, entre 1,5 e 1,33. Que está aqui, ó. Se o próximo número é menos 1, vai estar entre o H e o G. O menos 1,33 vai estar entre esses 2 números aí. Aqui, ó, letra B. Entre G e H. Tranquilo? Então, vamos para o próximo agora. O próximo é o 3 aqui. Deixa o Danilo baixar aqui. Isso. O próximo é bem legal porque ele nos dá aí o quê? Uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada. E ele quer saber aí, Marlene representou na reta numérica abaixo alguns pontos. Então, a reta tem alguns pontos. Menos 2, menos 1, 0, 2, 1. E tem algumas letras. E ele quer saber o número menos raiz quadrada de 2 está entre os pontos. Ele quer saber quais são os pontos que ele estará. Então, vamos lá, né? Vamos primeiro achar a raiz quadrada perfeita e aonde se encaixa esse menos 2 aqui. Então, a primeira raiz quadrada perfeita antes de 2 é a raiz de 1, que é 1. O 2 vai entrar bem aqui, ó. A gente não sabe a raiz de 2 ainda. Mas a próxima raiz quadrada é a raiz de 4, que vai dar quanto? 2. Então, eu sei que esse número vai estar entre o número 1 e o número 2. Aí, tudo bem? Só que ele é negativo. Então, se ele é negativo, vai estar entre o número menos 1, né? Raiz quadrada de 2, vai estar entre o número menos 1 e menos 2. Então, a gente vai olhar os números o quê? Negativos. Por que, Rose? Porque ele é negativo, ó. A gente não pode ver esse sinal. Ele é negativo, ó. Tá vendo? Então, vai estar entre o número menos 1 e menos 2. Legal, então. Agora, já sabemos que vai estar entre o número menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Mas aonde está? Ele só quer saber aonde estão os pontos. Quais são os pontos que ele poderia estar aí, né? Então, tá aqui, ó, entre menos 1 e menos 2. E de quanto em quanto vai essa reta? Precisa saber de quanto em quanto vai essa reta? Não, não precisa saber de quanto em quanto vai essa reta aí, não. A gente precisa saber se eu quisesse saber mesmo, né? Se ele estaria mais próximo do 1 ou se ele estaria mais próximo do 2. Vamos ver? Aí a gente faz aquela estimativa, né? Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, aqui é a distância, né? E a distância da raiz quadrada de 4. E a gente pega 2 menos 1 é 1. Vem para cá agora. 4 menos 2 é 2. Qual foi o menor número aqui? 1. Então, significa que a raiz quadrada negativa, né, de 2 vai estar mais perto do menos 1, né? Porque aqui a gente está brincando com menos 1, ó. Menos 1 e menos 2. Por quê? Volta a falar, porque é menos raiz quadrada de 2. Então, você vai olhar o negativo e não o positivo. Então, ele vai estar muito mais perto do 1 do que do 2. E se você pegar a sua calculadora aí, ó, você vai ver que é verdade, porque a raiz quadrada de 2 vai estar, ó, vou botar uma raiz, deixa eu ver se vai dar negativa aqui, de 2,
vai ser aí, ó. Olha aqui, ó, dá pra ver, ó. Menos 1,41222, tá? Então, vai estar muito mais próximo do 1, porque nem passou do 5. Se passasse do 5, se fosse 1,6, estaria mais próximo do 2. Se fosse 1,5, Rose, ainda estaria mais próximo do 1. Mas passou do 6, passou do 5, vai estar mais próximo do menos 2. Aqui é 1,4. Então, ele vai ser exatamente esse ponto aqui. Se ele te perguntasse qual era o ponto Q. Mas ele perguntou, está entre os pontos. Então, vai ser a letra A. Porque está entre os pontos P e Q. Tá aí. Simples, né? Bem fácil, bem simplesinho. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Dá pra gente ver mais uma aqui. Olha essa daqui agora. Ela pergunta o seguinte. Essa daqui, Danilo, por favor, de cima. Ela pergunta o seguinte. Deixa o Danilo virar ali para nós. Ela pergunta o seguinte. Dessa reta já dá para ver de quanto em quanto dá para ir, né? Ó. Se aqui é 4, aqui é 3,5 e aqui é 3, então ela está indo de 0,5 a 0,5. Né? Ó. Menos 0,5 mais 0,5 vai dar 0. 0 mais 0,5, 0,5. 1. 0,5 mais 0,5, 1. 1,5 mais 0,5, 1,5. Então, essa reta está indo de 0,5 a 0,5. Mas eu ainda não entendi, eu quero fazer pela escala. A gente pode pegar e fazer pela escala. Escala é igual, vou pegar aqui 4 e 3. Final menos inicial, dividido pelos espaços que tem entre eles, né? Que são quantos? São 2, ó. 1, 2, tá? E esse pontinho aqui, não vai ter um aqui? Não, é o espaço, porque eles são divididos no mesmo tamanho. Então, tá aqui, ó, 1 intervalo, 2 intervalo. Então, tá aí. É igual a 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. É isso mesmo? É só pegar e dividir. 1 dividido por 2, 0,5. Tá aqui. Então, a escala realmente é de 0,5 a 0,5. E ele te pergunta, qual dos pontos indicados nessa reta melhor representa a localização do número? E aí, ele quer saber qual desses aí melhor localiza a representação do número, né? Então, vamos lá. Se a reta tá indo lá de 2,5, agora a gente vai dividir aqui, a gente vai ver aqui qual, deixa eu ver qual é aqui, 1,5 é 1,5, tá certo. Então, qual é a reta que melhor condiz aí com o número? Aqui tá indo 1,5, aqui é um ponto, né? Aqui é outro ponto. 2,5, então dividindo aqui, de 1 a 0,5 vai dar mais ou menos aí 0,75. Então, se você pegar aqui e ver 1,5 mais 0,25 vai dar 1,25, mais 0,25 vai dar 1,5, mais 0,25 vai dar exatamente aí 1,75. Então, o melhor ponto que localiza aqui nessa reta é a letra G. Porque aqui, ó, é exatamente 1,75. Vai ser 1,75 aí, no ponto G. Exatamente 1,75 aí. Essa é a letra G. É o que melhor condiz aí com os segmentos, né? Então, de 0,5 a 0,5. Se você pegar aqui, ó, 4, 3,5. Esse aqui tá bem perto do 3. Então, não tem nem como ser 3,25. Se você dividir aqui, ó, cada segmento desse aqui, ó, tem 25, 0,25. E aí, quando você chega aqui, ó, você vai ter 1 mais 0,25, 1,25, mais 0,25, 1,5, mais 1,75, tá? 0,75, na verdade, não é nem 1, é 0,75, perdão, é 0,75.
E aqui você vai dividir a sequência. Vai dividir esse segmento em partes. Vai dar 0,25. E aí vai contar o número que mais condiz certinho aqui, ó, é a letra G. Tá aí. Bem, e pra gente encerrar, nós vamos pro próximo aqui, ó. Imagine que o alojamento das equipes de vôlei masculino e feminino nas Olimpíadas de Atenas estão em uma mesma avenida. Como pessoas do mesmo sexo não podem ficar juntas, elas foram separadas à esquerda e à direita do Centro de Apoio de Atenas, CAA, que está localizado no meio da avenida e que está representado pelo zero. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Os meninos ficam à esquerda e a localização deles é representada pelo sinal de menos. Então, os meninos estão lá na esquerda. Então, está na reta de cá. E as meninas ficam à direita, localizadas, representadas pelo sinal de mais. Então, as meninas ficam do lado direito. Qual a localização das equipes do Brasil de vôlei masculino e feminino, respectivamente, na Avenida Olímpica? Então, a gente primeiro tem que descobrir de quanto em quanto essa reta aí está indo, né? A gente vai fazer a escala. Vamos calcular a escala. A escala é igual. Vamos pegar isso aqui, né? Final menos inicial. A distância é 1, né? Não tem, ó. De 20 para 10 é 1. A escala é igual a 10 dividido por 10, dividido por 1. Então, a escala aqui vai ser de 10 em 10. Está indo de 10 em 10. E dá para ver que dá indo de 10 em 10, né? 20, 10, e aí por diante. Aqui 10, 20, 30, 40. E aqui, olha só, vai dividir aqui no meio, né? Se vai de 10 em 10, a metade vai ser 5, não é isso? Então, ó, 10, 20, aqui é 30. Aqui é 40. Aqui é 50. Mas só que a metade entre 40 e 10, a metade de 10 é 5. Então, aqui vai ser o quê? 45. E agora aqui para trás, Rose, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60. Então, entre menos 50 e 60 é 10, né? Então, o que vai acontecer? A metade de 10 é 5. Então, vai ser 50 menos 55. Então, meninos são 55 e meninas 45. A resposta correta é a letra D. Meninos. E quando ele fala assim, ó, pessoal, ó, respectivamente, lembra sempre dessa palavra aqui, ó. Quando ele botar sempre essa palavra aqui, ó, respectivamente, é porque ele quer na ordem que ele pediu. A localização das equipes do Brasil de vôlei masculino, então ele pediu primeiro os meninos, e feminino, e depois ele pediu o feminino. Então, é nessa ordem que você vai colocar. Então, vai ser o primeiro número, menos 55, e o segundo número, 45. E tá aqui a letra D. Olha só, a letra D tá aqui, ó. Por que a gente sempre vê isso, Rose? Olha aqui de baixo, ó. 45 meninas, 55 meninos. Muita gente pode marcar essa daqui. Mas quando fala respectivamente, você tem que marcar na ordem que o problema te pede. Ele pediu primeiro meninos, menos 55. Segundo meninas, 45. E muita gente cai nessa cilada aqui exatamente por causa daquela palavra. Apareceu respectivamente, você segue a ordem do problema. Vamos nessa daqui? Essa daqui, para a gente terminar, dá para terminar. Um professor de matemática representou geometricamente os números reais, 0, x, y e 1, numa reta numérica. Tá aqui, ó. 0, x, y e 1. E aí, Rose, como é que a gente vai ver essa daí? A gente vai achar a escala dela, né? Vamos achar primeiro a escala. Então, tá aqui, ó. A escala. Vou pegar 1 e 0. Dividido pelos intervalos que tem entre esses dois números aí. 1, 2, 3. Tem 3 intervalos, ó. 1, 2, 3. Então, tá aqui. Ok, Rose, então, como é que vai ser isso aí agora, né? Então, vai ser 1, que é igual a 1 terço, né? 1 dividido por 3,
vai dar aí 0,33, vai dar uma dízima periódica. Então, a gente tem que colocar sempre a dízima periódica aí. E ele fala o seguinte, a posição do número x e y é... A gente precisa achar, né? A gente precisa achar esse número aí. O primeiro passo, a gente tem que achar esse número aí. Então, vamos lá. Quem é x? Se ela está indo de 0,33, então 0,33. Soma aí, ó. 0 mais 0,33 vai dar 0,33, ó. Então, meu x ali vai dar 0,33, tá ok. Meu x, 0,33. Vamos ver se é isso aí mesmo, né? 0,33. E o y? Mais 0,33, soma mais 0,33. Mais 0,33. Opa! 0,33 mais 0,33 vai dar aí, ó, 0,66. Então, meu y é 0,66. Pronto. Rose, ele quer o quê? A posição do número x vezes y. Então, vamos multiplicar. X vezes y. X vezes y. Vamos ver. 0,33 mais 0,66. Vai dar 0,99. É isso mesmo? Vai dar 0,99? É. Vai dar 0,99. E a resposta, então, vai ser o quê? A posição de x e y vai estar... A posição do número x e y vai estar entre... É isso mesmo? É isso? Deixa eu ver. Vamos ver se é mesmo. Deixa eu ver se é. Vamos conferir os cálculos aqui. 1/3 é igual a 0,33. Então, 0,3. Vamos ver aqui. 1. Isso. Vamos conferir. 0,33. 0,66. Multiplicando aí. 0,33. 0,3 vezes... Vai dar 0, é isso mesmo, 0,33 vezes 0,66. 66. Vai dar 0, tá aqui, ó. Vai dar 0,22, mais ou menos, né? Vai dar 0,20, ó, vamos arredondar, né? 22. Então, aqui é a multiplicação. Ele quer saber a multiplicação do x e y. Vai estar entre quem? Vai estar entre 0 e x, não é? Ó, né? 0,22 vai estar mais ou menos por aqui, ó. 0,22. Então, vai estar entre 0 e x. É a letra B. Aqui. Então, só retomando aqui. O professor desenha uma reta, nessa reta tem 0, x, y e 1. E ele quer saber a posição da multiplicação do valor de x pelo valor de y. Aonde está na reta numérica? Primeiro passo, a gente achou o quê? O intervalo. Então, pegamos o último, primeiro, segundo, final, mês inicial, dividimos pela quantidade de intervalo. 1, 2, 3. Tá aí. 3. Então, tá aqui, ó. Dividindo 1 por 3, 0,33 vai dar uma dízima periódica. A gente nunca vai pegar 0,3. Pega pelo menos 0,33. Pelo menos 2 números, né? E aí, pegamos aqui. 0 mais 0,33 vai dar 0,33. Então, aqui, ó, meu x é 0,33. Meu x é 0,3333. 0,3333 mais 0,3333 vai dar 0. Meu y vai ser 0,666. Uma dízima, né? E ele quer saber a posição dessa multiplicação. Então, você vai pegar e vai multiplicar esses dois aqui, ó. 0,33 vezes 0,66 vai dar aproximadamente aí, ó, 0,22. E aí vai estar entre o número 0 ou entre o número 0 e
o X. Tranquilo, né? Certinho? Perfeito? Então, pessoal, nós terminamos aqui a nossa correção, tá? A nossa correção não. Aqui é só mesmo para ensinar a você colocar na reta numérica, tá? Então, na próxima aula, eu volto corrigindo a lista de exercícios que eu deixei aí para que vocês possam estar fazendo, ok? Então tá. Tchau, tchau!